É uma alegria enorme estarmos de volta para mais uma reunião de estudos da nossa associação. Hoje nós temos como nosso facilitador, nosso companheiro e querido amigo, Dr. José Roberto Pereira Santos. É com muita alegria que a gente convida o Dr. José Roberto para apresentar o estudo da noite. Dr. José Roberto, além de um irmão muito querido por todos nós, ele é o presidente da Associação Médico Espírita, é médico reumatologista, é intensivista, é coordenador do Departamento de Bioética da Associação Médico Espírita do Brasil, mas, acima de tudo, é um grande irmão que nós temos a alegria de conviver. Doutor José Roberto, a palavra é sua. Virtualmente, o nosso abraço, mas muito sincero e vindo do coração. As pessoas que vão assistir, fiquem à vontade para fazer perguntas pela sala do Zoom, pelo YouTube, que serão repassadas para o Dr. José Roberto após a sua exposição. Muito obrigada por estar aqui, José Roberto. O espaço é todo seu. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós. É uma responsabilidade muito grande, né? Falar sobre Jesus. Eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Essa semana, os católicos, né, comemoram, né, a Semana Santa, que é um período muito importante para esses irmãos que cultuam, né, essa religião. E veio a calhar da intuição de falar sobre Jesus. Então, é uma data muito importante, né? Onde nós temos, o domingo passado foi o domingo de Ramos, né? Onde se comemora a entrada de Jesus em Jerusalém. Ramos porque o povo de Jerusalém, né, espalhou ramos de palmeiras na entrada de Jerusalém para Jesus passar, montado em um jumento, devido à sua simplicidade, de estar junto ao povo. Na sexta-feira, comemora-se a paixão de Cristo. E no domingo, a sua ressurreição, que é a Páscoa, feriado da Páscoa. A Páscoa, para os judeus, é também a passagem, né? A libertação do povo hebreu do Egito. Então, tem significados muito importantes esta semana. E nós estamos num momento muito desafiador da humanidade, né? Através dessa pandemia que veio mexer com todos nós, com toda a humanidade, com toda a Terra, com todo o planeta. E, como a Ana falou, a gente tem que ver isso como uma oportunidade que Deus, Jesus, oferece para nós, um desafio para o nosso crescimento. Pois nós só crescemos através dos desafios e não da acomodação. E muitas vezes a dor, o sofrimento, é um desafio a ser vencido. E para isso, nós temos que encontrar o caminho certo. E o caminho certo, a verdade, é o que Jesus nos trouxe. Através do seu exemplo, através dos seus ensinamentos, tão vivos ainda hoje, tão atuais ainda hoje. Eu vou passar aqui uma apresentação, né, que eu preparei com carinho, para enriquecer a nossa fala. Então, eu vou mostrar Jesus como caminho, o caminho a ser seguido. Jesus, o maior exemplo de amor que nós conhecemos aqui na Terra. Então, nós vamos falar um pouquinho do Jesus histórico, né? Jesus, ele viveu numa época que as coisas não eram registradas oficialmente como são registradas agora. E há muita controvérsia acerca
de se Jesus existiu mesmo ou não. E pouca coisa fora da Bíblia foi escrito sobre Jesus. Porque na época em que ele vivia, mesmo os apóstolos não registravam a sua fala no papel. Então, o que tem na Bíblia foi escrito muitos anos depois, talvez 40, 50 anos depois, os primeiros evangélicos, e foram através de palavras de uma pessoa passando para outra, em que esses registros de Jesus vieram até nós. Então, nós temos evangelhos de 40, 50, 70 anos após o nascimento de Cristo. Então, muitos, por essa falta de registro histórico, falam que Jesus é um mito. Mas eu pergunto, como um mito pode sobreviver séculos? Como um mito pode nos emocionar até hoje? Como um mito dividiu a era cristã em duas, antes e depois? E quando a gente pensa nesse mito, quando a gente ora por ele, a gente sente a presença dele em nós. Então, como isso é um mito? Nós temos, então, de histórico, os relatos bíblicos, que são os evangélicos canônicos, conhecido como Novo Testamento, né? Marcos, Mateus, Lucas, João. Nós temos um trecho do Flávio Joséfo. Flávio Joséfo era um fariseu da época de Jesus, em que ele escreveu essa obra, Antiguidades Judaicas, em que ele fala um pouco sobre Jesus. As fontes que são fontes do povo mesmo, daquela época, que não foram registradas também, não são difundidas pelo povo. Os evangelhos gnósticos, que não são difundidos também, como Tomé, Filipe, Maria de Madalena, também que falam sobre Jesus. As cartas de Paulo, né, os escritos de Paulo, seus atos e suas cartas também que falam sobre Jesus. E uma carta do senador Públio Lentulus, dirigida ao imperador da época. Aqui é o trecho do livro do Flávio Joséfo, que ele testemunha sobre a passagem de Jesus. Então, ele diz nesse trecho: acerca deste tempo, lá viveu Yeshua, quer dizer, Jesus, um homem sábio, se é que pode ser chamado de homem, pois foi ele quem realizou obras surpreendentes, e era um mestre de tais pessoas, as quais aceitavam a verdade com prazer. Ele conquistou muitos judeus e muitos dos gregos. Ele era o Mashiach, quer dizer, o Messias. E quando, após a acusação dos principais homens entre nós, Pilatos condenou à cruz. Aqueles que tinham vindo primeiramente a amá-lo não cessaram. Ele apareceu-lhes durante o terceiro dia de sua volta à vida, pois os profetas de Deus tinham predito estas coisas e outras 1000 maravilhas sobre ele. Eu vou ler aqui para vocês a carta de Públio Lentulus ao imperador Tibério, que era o imperador na época de Jesus, em que ele fala sobre Jesus. Ultimamente, apareceu na Judéia um homem de estranho poder, cujo verdadeiro nome é Jesus Cristo, mas a quem o povo chama o grande profeta, e seus discípulos o Filho de Deus. Diariamente, contam-se dele grandes prodígios. Ressuscita os mortos, cura todas as enfermidades e traz assombrada toda Jerusalém com a sua extraordinária doutrina. É um homem alto e de majestosa aparência. Sua face, ao mesmo tempo, severa e doce. Inspira respeito e amor a quem a vê. Seu cabelo é da cor do vinho e desce ondulado sobre os ombros.
e dividida ao meio ao estilo nazareno. Sua fronte pura e altiva, sua cútis pálida e límpida. A boca e o nariz são perfeitos. A barba é abundante e da mesma cor dos cabelos. As mãos finas e compridas, os braços de uma graça encantadora, os olhos azuis, plácidos e brilhantes. É grave, comedido e sóbrio em seus discursos. Repreendendo e condenando é terrível. Instruindo e exortando, suas palavras é doce e acariciadora. Ninguém o viu rir, mas muitos o têm visto chorar. Caminha com os pés descalços e cabeça descoberta. Vendo à distância, há quem o despreze, mas em sua presença não há quem não estremeça com profundo respeito. Quantos se acercam dele, dizem haver recebido enormes benefícios. Mas há quem o acuse de ser um perigo para a vossa majestade, porque afirma publicamente que os reis e os escravos são todos iguais perante Deus. Essa carta ela foi encontrada nos arquivos do Duque de Cesadini, em Roma. E ela foi impressa pela primeira vez em 1474, em Colônia, por Ludolf Cartusian. Então, vejam que é uma carta de um senador que fazia parte do poder e que considerava Jesus como um perigo. Você vê que ele só elogia Jesus nessa carta. Então, é outro documento que a gente tem sobre a presença de Jesus. Aí vocês estão vendo um mapa da Palestina na época de Jesus. Então, vocês veem aqui onde está Nazaré, né? Setinha aí. Aqui o Mar da Galileia, Cafarnaum, Tiberíades, Gadara. Aqui é Samaria, terra por onde Jesus transitou muito. E na Judéia, veja aqui onde está Jerusalém. Jerusalém, na época de Jesus, tinha cerca de 100 mil habitantes. A distância entre Jerusalém e Nazaré eram cerca de 157 quilômetros. E toda a obra de Jesus, que segundo a Bíblia foram 3 anos, né, da sua missão, foi realizada nesta região do nosso planeta. E naquela época, o transporte era ou através das próprias pernas, ou através de burros, jumentos, pois os cavalos eram dos romanos. Ninguém dos judeus, a maioria do povo não tinha um cavalo, então eles andavam a pé. E Jesus peregrinou por toda essa região, levando o consolo, né, a fé, a caridade, as suas curas ao povo humilde daquela região. E veja que mesmo nessa situação, Jesus hoje é o nome mais falado, mais admirado em toda a nossa terra. Algumas figuras da época de Jesus, aí acima aqui os fariseus. Os fariseus eram os doutores das leis, cumpridores da Torá. Muitas vezes exigiam do povo que eles cumprissem aquelas leis, mas muitas vezes eles mesmos não as cumpriam. E eles, durante a missão de Jesus, eles acompanhavam a todo momento, testando Jesus, as suas falas, se eram contrárias ou não às leis do Torá. Aqui embaixo, os saduceus. Os saduceus eram membros
também judeus, mas eram da elite, geralmente membros das sinagogas. Eles não eram tão cumpridores do Torá, porque eles admitiram outras leis helênicas trazidas por Alexandre, mas eles detinham o poder. E aqui ao lado direito, os essênios, que não são muito citados na Bíblia, mas há relatos históricos de que Jesus, na sua infância, ele teria tido um período vivendo com os essênios, perto do Mar Morto, nas montanhas de Qarun, onde ele aprendeu muito da sua doutrina. Mas isso é muito discutível, porque os essênios, apesar de cumpridores da lei, eles eram muito severos, eles não se misturavam, eles se sentiam puros, que só eles tinham a razão. E Jesus veio desmistificar tudo isso através das suas obras, porque Jesus, pelo contrário, ele se misturava no povo, ele não afastava ninguém de si, se fosse pobre, branco, poderoso ou não, ele atendia a todos. Então, ele não tinha essas características dos essênios. E em relação à Bíblia, como falamos anteriormente, a interpretação da Bíblia, ela deve ser feita à luz da razão, porque ela foi escrita por homens, escrita muito depois da vivência de Jesus. E muita coisa que foi colocada ali foi modificada com o tempo, né? Foi através do pensamento das pessoas. E a gente tem que ler a Bíblia dando a sua importância, mas tirando dela as coisas importantes que são as mensagens, né? Os fatos morais que Jesus nos trouxe. Mas não que isso seja um motivo de desavença entre as religiões. Então, João Evangelista, através de uma mensagem que está contida na Gênesis, item 53, capítulo 15, ele nos traz, através de 1862, essa mensagem. Pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado. E os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Isso quer dizer que a Bíblia é uma fonte de ensinamento fecundo e importante. E a gente tem que tirar o que ali é proveitoso, o que ali tem sentido, o que ali tem vida e o que ali tem de amor do Jesus. Então, Jesus trouxe-nos o verdadeiro caminho, o caminho para o reino de Deus, o caminho para a vida eterna. Para o Espiritismo, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu. Ele veio para nos servir de guia e modelo. Então, nós espíritas consideramos Jesus o modelo de perfeição, o modelo a ser seguido, o caminho. E quando Jesus fala que ninguém chegará ao Pai senão através dele, isto quer dizer que nós só conseguiremos chegar ao reino de Deus se seguirmos os exemplos que Jesus nos deixou. Os exemplos de amor, de caridade, de compreensão, de fé. E nós temos várias exemplificações dos atos de Jesus, e eu trouxe aqui alguns trechos importantes, né, da sua mensagem. Em Mateus está lá, quando ele
falando para os seus discípulos e o povo que o circundava: não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Isso não é covardia. Pelo contrário, isso é coragem. Jesus, nessa passagem, ele está mostrando um outro caminho, que é o caminho da não violência. Porque hoje nós nos encontramos nessa situação ainda, a humanidade, assim, com guerras, com violências, com intrigas, porque nós respondemos à violência com violência. Enquanto não houver o outro caminho, isso não para. Gandhi seguiu os ensinamentos de Jesus. E ele conseguiu libertar a Índia do domínio dos ingleses através da não violência. Apesar das agressões, ele não revidava e pedia ao seu povo que não revidasse. Porque imagine bem alguém que sofre um ataque, uma violência física, se ele para e mostra uma atitude de paz. O que acontece com o violador, com o agressor? Ele vai parar também. Como diz aquele ditado, né? Ninguém bate em cão morto. É a mesma coisa, né? A atitude de paz, ela vai trazer a paz. Então, foi isso que Jesus quis nos dizer nesse trecho. Um outro exemplo de caminho é o que nos mostrou Paulo de Tarso no encontro com Jesus. Saulo de Tarso era um rabino judeu com grande sabedoria, com grande conhecimento das leis judaicas, do Torá, com grande prestígio em Jerusalém. E ele acreditava naquilo que estava na lei judaica, e ele exercia aquela lei sem temor. E para ele, Jesus e seus seguidores eram contra as leis, eram farsantes. E ele começou uma cruzada de perseguição aos cristãos. E indo de Jerusalém para Damasco, perto da entrada de Damasco, ele no cavalo, com seus companheiros, com suas seguranças, ele é atingido por uma forte luz. Essa luz que o derruba no chão do seu cavalo. E ele cai. E caindo em terra, ele ouve uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha, que desafio para Saulo. Ele que não acreditava no cristianismo, que não acreditava em Jesus. Jesus, já crucificado, aparece para ele como uma luz. E a partir dali, Paulo escolhe o outro caminho, diferente daquele vivenciado
por ele até então, totalmente diferente. E ele se torna o maior amigo do Cristo. Ele se torna o mais fervoroso soldado, no bom sentido, de Jesus. Ele começa realmente a resistir contra os aguilhões, quer dizer, resistir contra os desafios da sua vida, e vai atrás dos gentios para levar a palavra de Jesus, sendo perseguido, torturado, e encontra a morte com galhardia, com o exemplo que Jesus lhe deu. Ele foi realmente um exemplo a seguir o caminho certo. O outro caminho que eu venho aqui falar é o de encontro de Públio Lentulus com Jesus. Como foi falado anteriormente, Públio Lentulus foi o autor daquela carta para Tibério. Mas, na obra, há 2.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás, né, 2.000 anos atrás, de autoria do mentor espiritual Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, este autor espiritual, ele também fala do encontro de Jesus com Públio Lentulus. Públio era senador, um procônsul na Palestina, talvez o homem mais poderoso na época, mas não é citado na Bíblia, mas historicamente já certificaram a sua existência, tem registros históricos da sua existência na época de Jesus. E ele, através da psicografia de Emmanuel, nesse livro, há 2.000 anos atrás, Emmanuel fala desse encontro, que Públio tinha a filha, Flávia, de uma forma de hanseníase, na época chamada de lepra, muito intensa. Ela convivia em grande sofrimento, com chagas por todo o corpo, e nenhum médico daquela época, nenhum tratamento fazia efeito. E sua mulher, Lívia, conheceu Jesus, foi conhecedora das suas curas, mas o Públio, ele impedia, né, qualquer comentário sobre Jesus em sua casa. Até que ele fez, conversando com a filha, ele pediu que ela fizesse qualquer desejo para ele, que ele daria esse desejo, e esse desejo se concretizaria. E a filha fala, eu quero Jesus. E Públio sai um pouco desnorteado, mas para consolar aquele coração tão querido, através do pensamento, ele vai em busca de Jesus. E à beira do mar da Galileia, já no início da noite, num jardim frondoso, ele encontra uma pessoa que é indescritível para ele. E ele tem a certeza de que aquele é o Messias, é o Nazareno de quem todos falavam, inclusive a sua esposa. E Jesus vem até ao seu encontro. E ele está ali, quase de joelhos frente a Jesus. Ele, um senador romano. Tamanha a energia que carregava o Mestre Jesus. E Jesus fala o seguinte para ele: depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo caminho dos erros clamorosos,
encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios. Então, Jesus oferece o caminho que ele trouxe para Públio. E Jesus fala: volte para sua casa, que sua filha está curada. E realmente, ao chegar em casa, não havia mais chagas, não havia mais doença, não havia mais sofrimento em sua filha. E mesmo assim, ele desdenhou a Jesus. Ele não seguiu o caminho diferentemente da sua esposa, Lívia, que a partir daí começou a frequentar as reuniões cristãs. E mais tarde, assistindo junto ao imperador o sacrifício dos cristãos, ele presencia a sua esposa. E depois, Públio renasce agora como Espírito Emmanuel, que vem através de Chico Xavier nos trazer essas mensagens belíssimas. Então, são caminhos que a gente escolhe. Uma passagem também marcante é da mulher adúltera. Que essa é talvez uma das coisas mais bonitas que Jesus já nos trouxe. Então, Jesus estava no Monte das Oliveiras e cedo pela manhã ele tornou a voltar ao templo, né? E todo o povo vinha atrás dele, vendo e ouvindo o que ele ensinava. Também os escribas e os fariseus estavam lá, e alguns deles trouxeram uma mulher. Essa mulher fora apanhada em adultério. Eles colocaram no meio do povo onde se encontrava Jesus e disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E a lei, como nos mandou Moisés, que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Eles diziam isso tentando Jesus, para que, dependendo das respostas, eles fossem acusados. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se, olhou para os lados e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Uma outra passagem importante também era do bom samaritano. Quando Jesus, vindo da Samaria para entrar em Jerusalém, na entrada de Jerusalém,
ele encontra um doutor da lei, que pergunta a Jesus: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei. Que é o que está escrito na lei? Pergunta Jesus. Como tu lês? O doutor da lei responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: respondeste bem. Faze isso e viverás, terás a vida eterna. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou-se a Jesus: e quem é o meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse essa parábola, né? Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, de bandidos, que o atacaram, o despiram, levaram seu cavalo, o espancaram, retiraram toda a sua roupa e o deixaram semi-morto no caminho. Logo depois, descia por aquele caminho um sacerdote. E quando viu, passou de largo. Logo depois também desceu um levita, que chegando ao lugar e vendo, passou também de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo-o, teve compaixão dele. E chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. E pondo-o sobre o seu cavalo, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-nos ao hospedeiro e disse: trata-o, e quanto gastares demais, na volta te pagarei. Qual destes 3, perguntou Jesus ao doutor da lei, qual destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu-lhe o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe então Jesus: vai e faze tu o mesmo. Quer dizer, faça a caridade. Não se desvie. Não adianta você ter a lei, saber a lei, se você não tem amor, amor ao próximo. Se você não faz, não pratica a lei da caridade. E Jesus escolheu bem esta parábola, pois colocou como um misericordioso o samaritano. Pois os samaritanos, na época de Jesus, eles eram considerados hereges, né, pelos judeus. Eles eram separados, eles eram tratados de uma forma diferente. E nessa história, o verdadeiro cristão era o samaritano. Então, hoje, na atualidade, quem é o homem ferido? Quem é o sacerdote? Quem é o levita? E quem é o bom samaritano? Vamos refletir sobre essa passagem. Será que nós estamos exercitando a nossa caridade com o irmão que está na rua faminto, que passa fome, que não tem um leito para dormir, que não tem um telhado para o abrigar? O que estamos fazendo hoje? Então, não basta entender das leis, não basta ter, como diz a ciência,
se não carregamos conosco nas nossas ações o verdadeiro amor, a verdadeira caridade. Devemos auxiliar o nosso próximo com tudo o que for possível, seja através do dinheiro, seja através da assistência, seja através do abraço, da palavra. Uma outra passagem também importante é da mulher hemorroísa, também como conhecida como Verônica ou Berenice. Verônica tinha uma hemorragia uterina há mais de 12 anos. O fluxo incessante de sangue a deixava fraca e anêmica. Procurara todos os recursos de tratamento da época e não conseguia estancar a sua hemorragia. Resolveu procurar recursos em Cafarnaum. E no momento em que chegava à cidade, Jesus aportava nas areias do Mar da Galileia, vindo de Gadara, onde enfrentaram a tempestade no mar. E o povo se aglomerou na praia, esperando Jesus e esperando também os fatos do que acontecera naquela passagem de Jesus pelo Mar da Galileia. Nisso, chega um cavaleiro distinto, que era o chefe da sinagoga local, chamado Jairo, que roga a presença de Jesus em sua casa para curar a sua filha, que estava morrendo. Jesus atende ao Jairo e a multidão o acompanha. E Verônica vai atrás. E ela é inspirada a ir atrás de Jesus e tocar em Jesus. Ela aproveita o momento em que a multidão passa por uma rua estreita, chegando próximo a Jesus, ela lança, o seu braço para frente e encosta a sua mão na veste de Jesus. Jesus se detém na sua marcha e pergunta: quem me tocou? E os seus seguidores, discípulos, perguntam: mas Jesus, como saber quem te tocou? Nós estamos no meio dessa multidão. E Jesus fala: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu uma virtude. E Verônica, tendo seu segredo descoberto, se atira ao pé de Jesus e fala: fui eu, Senhor. Guardava a certeza que em ti tocando recuperaria a saúde. Jesus a envolve em seu meigo olhar e a sossega. Filha, vá em paz. A fé te salvou. Fica livre do teu mal. A partir daquele momento, já não mais sangrava. E a partir daquele momento, ela acompanhou Jesus em todos os momentos, até a sua crucificação. Aqui temos 3 momentos importantes da presença de Jesus. As 3 grandes revelações. A primeira, através de Moisés, com os 10 mandamentos. Quando a gente entende que Jesus é o governador da Terra, foi o criador deste planeta, desde o seu princípio, há bilhões de anos, e que veio há mais de 2000 anos atrás para exemplificar o seu caminho, o seu amor, podemos também dizer que foi Jesus quem apareceu para Moisés, trazendo os mandamentos, as leis importantes para aquela época. Porque Deus está em tudo, está em nós, está no universo.
E o representante de Deus na terra é Jesus. Foi Jesus quem trouxe a primeira revelação, através de Moisés. A segunda revelação é a sua própria existência entre nós, quando nos trouxe o Novo Testamento, um novo olhar sobre as leis de Deus, as leis de amor, as leis da caridade, as leis da paz. E a terceira revelação veio através do Consolador prometido, que é a revelação espírita, quando Jesus, vindo como Espírito da Verdade, se comunica com Kardec, ele que organizou toda a obra da doutrina espírita, nos trazendo o descortinar das revelações que veio trazer como exemplos naquela época em que não foram entendidos. E através das mensagens dos Espíritos de Luz, veio nos dar todo o conhecimento necessário para que possamos ter os instrumentos para escolher o caminho correto. Mostrou toda a essência de um ser cristão. Então, esses momentos importantes, né, da presença de Jesus na nossa humanidade. Então, o Espírito de verdade se apresenta a Kardec. E no Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo só sobre Jesus, em que é assinado todo ele pelo Espírito da Verdade, onde ele fala: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-lhes-vos os remédios que vos deve curar. Amai e orai, sede dócil aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Então, ele vos enviará o teu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Então, esse é o caminho. Quando o Espírito da Verdade, que eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar, nós temos que colocar essa mensagem nos dias de hoje. Então, o caminho para a nossa cura, mesmo nesses momentos difíceis, é Jesus. Algumas pérolas de Jesus. Buscai e achareis. Então, a gente tem que saber buscar para achar. Você pode ir para a escuridão ou para a luz. Então, você tem o livre-arbítrio, tem a sua vontade para achar o que é necessário, achar o caminho correto. Cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, é importante plantar no terreno fértil, regar a nossa planta para termos bons frutos. É a nossa vida em sociedade, é a nossa vida em comunidade. Nós sermos boas árvores, bons frutos, para que todos, né, possam frutificar e saciar a todos. Orai e vigiai, para não entrardes em tentação, porque o espírito, em verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, a tentação, hoje, nos ronda. É importante termos o espírito forte para evitarmos, né, cair em tentação. Por isso que devemos orar e vigiar.
Não condeneis e não sereis condenados. Então, não julgar o próximo, não condenar ninguém, porque não cabe a nós essa condenação, porque somos ainda falhos, somos ainda imperfeitos. Quem se propõe a conservar a própria vida, perdê-la-á. Quem está ali preso às coisas materiais, ao conforto da vida, conservando essa situação, não aceitando os desafios da vida, fugindo dos desafios, ele no futuro vai perder a própria vida, quer dizer, a vida do mundo que Deus nos trouxe, né? A verdadeira vida. Não vale para o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O que adianta as posses se não construímos em nós as virtudes, os bons sentimentos, aquilo que levamos para o mundo espiritual e não aquilo que deixamos aqui na Terra quando desencarnamos. Então, não adianta nada essas posses, esses bens materiais. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. Isso de uma forma, de uma avaliação espiritual. É claro que o que entra pela boca pode trazer doenças físicas, mas isso é uma avaliação espiritual. Porque o mais importante em termos de evolução espiritual é o que nós falamos, é o que nós pensamos, são os nossos atos. Andai enquanto tendes luz, enquanto tendes força, enquanto tendes vontade, caminhai pelo caminho que Jesus nos mostrou. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, e não sentir raiva ou ira ou ódio por eles. Porque eles são irmãos que estão no caminho errado e eles precisam da nossa oração para encontrar o caminho correto. A cada um será concedido segundo as próprias obras. Então, conheça o fruto, né? As obras que nós fazemos é aquela árvore que dá frutos, que nós falamos anteriormente. Então, nós somos conhecidos pelo que nós fazemos, de bem, de caridade, de amor, pela prática do amor. Então, Jesus veio, e por seus 3 anos de missão, ele nos trouxe grandes exemplos, curas físicas, curas espirituais, modelo de paz, de amor, de caridade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz. Os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Então, Jesus é o caminho. Reconhecei-me pelas minhas obras, julgai da árvore pelo fruto. Então, aqui uma mensagem de Emmanuel, recebida em junho de 1986. Seria infantilidade de nossa parte censurar a evolução, porque a evolução é irresistível. Ninguém se lembrará de trocar um automóvel por um carro de bois. Entretanto, será justo notar que o avanço tecnológico por si só não basta à sustentação da segurança na vida comunitária. Consulte-se a estatística dos óbitos motivados pelas máquinas nos tempos últimos e chegaremos à lamentável conclusão. Deus
permitiu que a Terra se beneficie com o progresso tecnológico. Mas o homem faz os acidentes pela precipitação, pela impulsividade exagerada, pela imprudência, pela irresponsabilidade ou pelos hábitos infelizes. Necessitamos de mais amor para usufruir construtivamente as facilidades que nos enriquecem a existência no planeta. Porquanto, só o amor de uns pelos outros, segundo as lições do Cristo, conseguirá criar o respeito e a solidariedade, capazes de estabelecer no mecanismo de nossas relações mútuas a paz entre as criaturas e o discernimento da justiça. Então, amigos, estamos vivendo um momento difícil, que não é o primeiro que a humanidade vive. Hoje, nós temos os meios de comunicação que ligam o nosso planeta no mesmo instante. E nós precisamos usar os instrumentos da tecnologia para o bem. Não divulguemos coisas falsas. Não julguemos os nossos irmãos, pois somos todos imperfeitos. Sigamos os exemplos de Jesus, que perdoava a todos, inclusive aqueles que os maltratavam, que os caluniavam, que os perseguiam. Nós, seres imperfeitos, não temos ainda a verdade. A verdade está em Cristo. A verdade Ele nos trouxe. E nós precisamos entrar por esse caminho. Então eu peço a todos, neste momento, vibremos pelo Brasil, pelo mundo, pelo nosso planeta. Vibremos pela paz. Amemos uns aos outros. Então eu peço a todos, neste momento, uma reflexão, e vou terminar com uma mensagem aqui para os profissionais da saúde, que neste momento são apóstolos de Jesus, no alívio ao sofrimento a esses irmãos, nos leitos hospitalares, junto aos seus familiares, muitos dos quais estão desencarnando, mas na justiça divina, tudo tem o seu entendimento, tem as suas razões. Mas pedimos para esses profissionais a luz, as boas vibrações, que eles encontrem no seu trabalho a paz e o amor de Jesus. Então, eu vou compartilhar aqui um videozinho, tá?
Obrigado. Muita paz para todos. Nós que agradecemos, doutor José Roberto, pela sua exposição, que nos trouxe tantos ensinamentos, tantos pontos de reflexões. Rogamos a Jesus que continue amparando você, sua tarefa aí, tão importante para todos nós. Nós temos aqui uma pergunta, temos congratulações aqui no site do YouTube. Então, a Magali Rodolfo, ela pergunta: como identificar o que está escrito na Bíblia? Se está de acordo com o que foi falado e o que foi mudado? Isso vem na terceira revelação, que é o Consolador trazido por Jesus. Então, nós temos o privilégio, né, de ter as explicações bíblicas nas mensagens dos Espíritos, que eles usam passagens da Bíblia, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, explicando de uma forma razoável o que está contido, muitas vezes, de uma forma figurativa na Bíblia. Então, um instrumento seria o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Um excelente instrumento, né? Com certeza. A Nicéia Dornas, aqui na nossa sala do YouTube, ela faz um comentário. Jesus, com seus ensinamentos e seu exemplo, nos consolam e nos faz refletirmos sobre a necessidade de conhecermos e praticarmos o Evangelho. Como é que seria isso nesse momento que nós estamos vivendo, doutor José Roberto? Essa reflexão da Nicéia, o que você poderia nos acrescentar? Eu acho, aí eu volto lá para Paulo, né? Quando Jesus fala, né? Para não recalcitrar contra os aguilhões, né? Quer dizer, nós temos os desafios da vida, né? Que vêm nessas formas de sofrimento, né? De vicissitudes. E a gente tem que resistir a isso. Resistir na forma de combater, né? Combater os nossos vícios, né? Deixar que as virtudes elas renasçam em nós, elas ressurjam em nós as virtudes, e os velhos vícios que vêm em nós há séculos, eles sejam deixados de lado mesmo, né? E tendo sempre
né, no nosso pensamento, o exemplo que Jesus nos deixou. Eu acho que é através desse caminho que a gente, hoje, na atualidade, a gente pode conseguir encontrar e percorrer esse caminho. A gente culpa muito, né, os outros. A gente culpa muito os políticos, a gente culpa muito alguns países, até por essa pandemia. Mas todos nós fazemos parte desse enredo, né, dessa situação. E essas situações vêm para o nosso crescimento. O que hoje nós vemos, né, na humanidade, né, nos países? A China, onde surgiu o vírus, aparentemente, né, surgiu lá. Nós vemos a religiosidade é combatida, os religiosos são presos, muitas vezes mortos, condenados à morte. Nós vemos uma Europa cuja maioria não se fala em Jesus, os filhos, as famílias, não fazem o evangelho, não ensinam os filhos sobre o cristianismo, sobre Jesus. A matéria, né, a tecnologia, ela está substituindo Jesus. Hoje, o telefone celular faz o papel de Jesus. E veja que no próprio Brasil, né, que é o país mais cristão do mundo, hoje também nós estamos, infelizmente, entrando nesse caminho, esquecendo Jesus. Quantas famílias hoje ensinam os seus filhos, né, o evangelho de Jesus, independente de qual religião? Então, a gente colhe tudo isso. A gente colhe porque a imunidade espiritual, ela está baixa. A imunidade espiritual do planeta, ela está baixa. Então, o ser invisível, pequenininho, faz esse estrago todo. E a cura não é a cura, tratamento medicamentoso. A cura é o tratamento espiritual. A verdadeira cura é através dos exemplos de Jesus. É isso aí, doutor Zé Roberto. Tassiano, Wilson, vocês gostariam de fazer algum comentário? Eu só queria lembrar da ação da fé também, que eu acho que é muito importante, né? Acho que Jesus entra aí também, despertando em nós a fé nessa força superior, nesse divino amigo que está nos sustentando, né? Acho que essa fé ajuda muito a enfrentar. Essa fé não é que nós vamos nos eximir de fazer a nossa parte, como o Zé falou muito bem, né? Mas que vai nos dar serenidade, confiança, esperança para nos enfrentar essas vicissitudes, como o Zé comentou muito bem. Eu acho que a fé é um elemento fantástico nesse processo. Isso aí. A gente agradece, então, a participação de todos. Doutor José Roberto, mais uma vez, muito obrigada pelas reflexões que o senhor traz. O senhor sempre nos trazendo motivos que nos fazem pensar com suas palestras, suas reflexões. Boa noite a todos. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, com mais uma reunião de estudos. Vocês receberão nos nossos canais de divulgação o convite. Fiquem com Deus.